Você, com toda certeza, já ouviu falar do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é dado como reconhecimento a uma pesquisa acadêmica, a uma pesquisa científica. Aquele pesquisador que foi laureado com o Prêmio Nobel, ele tem o seu trabalho reconhecido por toda a comunidade acadêmica. Só que o outro lado do Prêmio Nobel, o negativo do Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel sombrio, é o Prêmio Ig Nobel, que é uma sátira, uma zoeira, dada a pesquisas que são consideradas improváveis, pesquisas que a priori não teriam relevância acadêmica. Já ouviu falar do Prêmio Ig Nobel? Então, ele sempre é dado um pouco antes do Prêmio Nobel. Então, o Prêmio Ig Nobel de 2021 já saiu há alguns dias, e tivemos, obviamente, o Prêmio Ig Nobel de Química. Quer saber qual foi o Prêmio Ig Nobel? Então, permanece aqui no vídeo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um bate-papo de domingo. Sim, vou voltar com os bate-papos de domingo. Vocês gostavam bastante, eu dei um tempo agora, vou voltar com eles. Galera, como eu falei, o Prêmio Ig Nobel é uma zoeira, né? Ele é uma sátira onde algumas pesquisas acadêmicas sérias, pesquisas de verdade mesmo, são selecionadas, só que o pessoal fala, olha, essa pesquisa aí ela não tem tanta relevância, talvez você pudesse ter gasto o seu dinheiro, os seus recursos, o seu tempo em uma outra pesquisa. Bom, o Ig Nobel de Química de 2021 foi dado para um conjunto de pesquisadores que queriam criar alguns critérios para a classificação etária de filmes. Você tem lá um determinado filme, você sabe, esse aqui não é recomendado para menores de 16 anos, aquele não é recomendado para menores de 12 anos, aquele não é recomendado para menores de 18 anos, e aqui no Brasil todos nós seguimos à risca essa classificação. Se um filme não é classificado para menor de 16 anos, ninguém menor de 16 anos vê esse filme. Isso é certo, a gente segue bem à risca essa classificação. Pois bem, o que esses pesquisadores queriam fazer? Eles queriam criar essa classificação, criar alguns critérios orgânicos, alguns critérios biológicos, critérios humanos mesmo, com base em feromônios, na verdade com base em compostos orgânicos voláteis que o nosso corpo produz, que o nosso corpo libera em algumas circunstâncias. Vamos lá. Vamos supor que seja produzido um filme e não se sabe se a classificação adequada seja 12 anos, 16 anos ou 18 anos. Mas que esse filme tenha talvez algumas cenas de violência, por exemplo. O que eles fizeram? Pegaram uma sala de cinema, colocaram ali algum cromatógrafo, não sei exatamente qual foi o instrumento que eles utilizaram, tem que olhar com detalhes lá no artigo, mas a ideia era que eles conseguissem identificar qual composto orgânico volátil seria liberado em uma determinada cena. Então teve uma cena lá de violência, o cara foi, bateu no outro e tal, saiu sangue. Isso mexe um pouco com os nossos instintos e de repente a gente acaba, o nosso corpo, sem nenhuma consciência daquilo, naturalmente mesmo, ele acaba liberando alguns compostos. Bom, se um filme lá que tem várias cenas de violência esteve associado à liberação de um determinado composto A, ele criou-se então uma curva de calibração. Então um filme com classificação 12 anos tem uma outra cenazinha de violência pequena, tem liberação pequena desse composto A. Um outro filme, classificação de 16 anos, teve uma cena um pouco mais forte, então liberou-se mais desse composto. Ok, temos ali então mais um ponto para a nossa curva de calibração. Um filme classificado já para maiores de 18 anos, tem cenas bem fortes mesmo. A liberação desse composto A foi bem maior desses vários compostos. Enfim, gerou-se uma curva de calibração e aí um novo filme verifica-se qual a concentração desse determinado composto é liberado, vê se ela fica ali em qual intervalo, em cima do de 12 anos, 16, 18 anos. A mesma coisa se tiver uma cena de sexo ou insinuação de sexo. Nossos olhos enxergam aquilo, nosso corpo libera algumas substâncias e aí então temos um outro critério, um outro parâmetro. Percebam que, embora o fim talvez seja um pouco estranho, estão querendo apenas classificar o cinema, termos ali uma classificação etária com base nesse critério. Do ponto de vista químico, até que é bem interessante. Você está querendo ver como que o corpo de uma grande quantidade de pessoas, afinal estamos falando de uma sala de cinema, reage ante algumas cenas de violência, sexo, nojo, medo, por exemplo, aquele jump scare, você fica assustado,
como que o nosso corpo reage. Obviamente, isso é muito difícil de ser medido, porque, bom, primeiro, cada pessoa reage de uma forma, então você deveria ter ali uma plateia relativamente homogênea para isso. E segundo, é como detectar realmente essas substâncias ali na atmosfera. Essas substâncias liberadas são muito pequenas, a concentração delas é muito pequena. Quando pensamos em feromônios, por exemplo, a concentração liberada é bem pequena. E aí, você tem ali pessoas de roupa, vestidas, alguns talvez com casaco. Cinema normalmente tem ar-condicionado, então a liberação talvez não seja tão favorecida, a dispersão, na verdade, não seja tão favorecida. Percebo que as condições técnicas para isso são muito complicadas. Bom, esse artigo foi publicado. Na conclusão, eles falam que não conseguiram um resultado muito bom, porque não conseguiram identificar substâncias adequadas para isso. Talvez só o isopreno eles conseguiram ali uma concentração adequada, mas tirando isso, eles concluíram que o trabalho não foi adequado, não chegaram à conclusão que eles gostariam. Infelizmente, nós não teremos uma classificação etária para filmes com base em aspectos orgânicos, com base em aspectos químicos. E aí, agora, em 2021, esse conjunto de pesquisadores foi agraciado com o prêmio Ig Nobel. E, obviamente, não tem só o Ig Nobel de Química, temos o Ig Nobel de várias outras áreas, assim como o prêmio Nobel também é para várias outras áreas. Por exemplo, o prêmio Ig Nobel para Economia, eles fizeram ali uma correlação entre o nível de corrupção de um determinado país com a quantidade, ou com o grau de obesidade dos seus políticos, dos seus representantes. Então, a princípio, se um país dele é muito corrupto, a priori seus representantes teriam um nível de obesidade mais elevado. E aí, pessoal, se esse artigo for realmente válido, eu acredito que o IMC de Brasília seja muito, mas muito elevado. Só acho. Bom, também tivemos o Ig Nobel de Medicina. O Ig Nobel de Medicina, Fisiologia e Medicina, mostrou que o orgasmo está relacionado com a qualidade respiratória. Pessoas que têm orgasmo, elas têm uma melhora respiratória logo depois do orgasmo. Então, elas conseguem respirar cerca de 60% melhor. Então, vejam que o prêmio Ig Nobel é dado a pesquisas sérias em si. As pesquisas realmente são sérias, só que aqueles que avaliam falam, olha, talvez o recurso, o tempo, o dinheiro pudesse ser empregado em alguma outra área. Vale ressaltar, e estamos falando aqui para a internet, na internet tem pessoas de tudo quanto é tipo, vai aparecer alguém aqui e vai falar, isso é um absurdo, você está desmerecendo o trabalho lá do seu colega, de um pesquisador, não fale mal do trabalho alheio. Galera, olha só, para aqueles que pensam assim, o Ig Nobel já existe há algum tempo, ele é bem aceito dentro da comunidade científica. Muitos dos laureados com o prêmio Ig Nobel gostam dessa zoeira, inclusive até mesmo uma forma deles se apresentarem ao público, terem seu nome revelado ao público, ou sua pesquisa ganhar uma certa visibilidade que não teria se tivesse sido publicada, por exemplo, se tivesse de depender apenas da leitura do artigo que foi publicado. Porque, convenhamos, se a pesquisa chegou a ganhar o prêmio Ig Nobel, é porque dificilmente ela foi publicada em um artigo de grande impacto. Então, dificilmente as pessoas leriam esse trabalho. Então, muitos dos autores levam na boa. O prêmio Ig Nobel, no geral, ele é apresentado por ganhadores do prêmio Nobel. Então, é um clima tranquilo, um clima legal, de zoeira, é verdade, mas é um clima bem legal. E não é a minha ideia aqui, longe disso, promover a humilhação de pesquisadores respeitados, pesquisadores sérios. A pesquisa ali talvez não foi das melhores, mas a pessoa em si, na maioria das vezes, ela é uma pessoa séria, dentro do limite, obviamente, que o ser humano é uma pessoa respeitável, uma pessoa séria. Bom, vale ressaltar também nesse respeito que em 2000, quem ganhou o Ig Nobel, eu não lembro se de Química ou de Física muito provavelmente, foi o André Geim. Pelo seu trabalho de fazer com que sapos levitem quando imersos em um campo magnético. Então, nós, os mamíferos, anfíbios, animais, enfim, somos essencialmente diamagnéticos e quando colocados dentro de um campo magnético, nós sofremos repulsão. Então, se colocar um sapinho dentro de um campo magnético muito forte, ele vai levitar, literalmente, ele vai voar. O André Geim e outros colaboradores escreveram um artigo, com base nisso, foi publicado, ganhou o prêmio Ig Nobel em 2000.
Em 2010, o André Geim ganhou o prêmio Nobel pelo seu trabalho com o grafeno, na verdade, por ter desenvolvido o grafeno. Então vejam, a pessoa em si, o pesquisador, ele é alguém respeitável, independentemente de se ganhou o prêmio Nobel ou não. A pesquisa ali, ok, a pesquisa não foi talvez uma pesquisa tão útil, foi uma pesquisa improvável, como eles mesmos falam, ou mesmo como eles dizem, em um determinado momento a gente ri, mas depois a gente para pensar. Mas enfim, o André Geim ele ganhou o prêmio Nobel, mas posteriormente foi laureado com o prêmio Nobel. Então a pessoa em si, o pesquisador em si, é obviamente digno de respeito, não é nenhum ataque à pessoa em si. Tive que falar isso porque, bom, vocês sabem, né? Internet é internet e tem muitas pessoas chatinhas que aparecem por aqui. Mas pessoal, vocês não são chatinhos, vocês ajudam a Universidade da Química e podem ajudar muito mais esse canal compartilhando esse vídeo, dando seu like, se inscrevendo aqui no Universidade da Química e comentando. Se não tiver nada para comentar, por exemplo, conhece o prêmio Nobel? Não conhece? Já tinha ouvido falar? Não tinha ouvido falar? Deixe aqui nos comentários ou escreva apenas Ig Nobel. Isso já ajuda bastante para que esse vídeo tenha o seu ranqueamento adequado aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Valeu então, bom domingo para vocês e até o próximo vídeo.